noite, irmão. Nós estamos agora, domingo 12 de abril, culto da noite, domingo de Páscoa, como falei pela manhã. Nós iremos tratar desse assunto, Páscoa, ou algo relacionado a esse dia, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas os primeiros versículos. Lucas 24 diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado, queremos te louvar por essa preciosa verdade, que Cristo ressuscitou e não está mais no sepulcro. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje é chamado Domingo de Páscoa. Tradicionalmente, nesse dia, os cristãos celebram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro ainda quando garoto, lá em São Paulo, os cinemas eles promoviam sessões de filmes sobre a paixão de Cristo, e cinemas não tão recomendados assim durante o ano, porque passavam filmes impróprios, mas na semana chamada Semana Santa, todas as suas sessões eram voltadas para filmes que falavam sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Formavam-se filas enormes, pessoas querendo assistir, se emocionar com a história do Senhor Jesus Cristo, conhecer a vida sacrificial de Jesus Cristo, mesmo que durante o resto do ano essas pessoas sequer pisassem num templo, mas naquela semana, especialmente no final de semana de Páscoa, os cinemas eles lotavam. Talvez você mesmo se emociona ao assistir filmes sobre o tema. Um dos filmes mais fortes que levou muita gente às lágrimas foi um filme de 2004 de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ali esse filme mostrou com detalhes, riqueza de detalhe, as chicotadas, a crueldade que soldados romanos agiram contra o Senhor Jesus Cristo. Mas por mais detalhes que aquele filme trouxe, ainda foi pouco, porque aquele filme ele pôde retratar o sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos que Jesus levou, além do sofrimento físico, a Bíblia nos fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Então, mais do que o sofrimento físico, o sofrimento de levar os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Ele carregou sobre seu corpo os nossos pecados. Isaías 53, versículo 4, o profeta Isaías, capítulo 53, é o capítulo que bem mais fala a respeito disso, do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 53, versículo 4, ele diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse sim foi o peso terrível que o Senhor Jesus Cristo levou sobre a cruz. O Santo Filho de Deus se fez pecado por nós.
Isso não significa que ele pecou, mas tomou os nossos pecados e os levou sobre a cruz. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e versículo 23 diz: porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E o apóstolo Paulo se refere a esse texto ali em Gálatas 3, versículo 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Além disso, 2 Coríntios 5, 21, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala que Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A isso damos o nome de substituição. Jesus se fazer pecado por nós, Jesus subir a cruz em nosso lugar, é a doutrina da substituição. Ou seja, Cristo tomou a cruz que pertencia a você e a mim, e nela expiou os nossos pecados. Quando vemos Jesus sendo levado à morte em nosso lugar, talvez uma pergunta é necessária. Por que Jesus fez isso? Deus não poderia simplesmente pedir para que nós pagássemos uma penitência, que nós realizássemos alguma caridade, e assim pronto, o problema do pecado estaria resolvido? A resposta é não. Deus não poderia exigir nada menos do que o Santo Filho, seu próprio Filho, né? Nada menos do que o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. A necessidade da substituição, ela surge da exigência justa e santa de um Deus santo e justo. Sendo nós injustos e pecadores, qualquer obra, qualquer penitência, qualquer coisa que nós fizéssemos, qualquer coisa que nós realizássemos em prol da nossa salvação, para Deus, como Isaías 64, 6 diz, é trapo de imundícia, não serve para nada. Então, dessa forma, nada que pudéssemos fazer poderia aplacar a ira de Deus contra o pecado. A condição atual do homem, ela se deu por conta do pecado. No Éden, nossos pais, desobedientes à ordem de Deus, duvidaram daquilo que ele havia dito. Deus proferiu que uma sentença para eles, que o dia que comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Eles preferiram dar ouvidos à voz do diabo, e então eles pecaram contra Deus. O Deus havia dito para eles que o dia que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E eles duvidaram dessa palavra de Deus. E ao comer do fruto, o homem morreu espiritualmente, e passando os anos, morreu fisicamente. E nós já nascemos nessa condição de mortos espirituais. E que à medida que vamos crescendo, revelamos a nossa natureza pecadora. E Paulo nos fala ali em Romanos 5,12, que porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há um sequer que nasce sem o pecado na sua própria vida. Nós já nascemos no trem com destino ao inferno. Cada estação, o fiscal passa para conferir a nossa passagem e picota o bilhete. Ninguém está nesse trem por engano. Nós não nascemos no trem que vai para o céu e quando pecamos trocamos de trem. Não. Pelo contrário, todos pecaram. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3,23. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Ele completa em Romanos 6,23. Vamos ler os dois textos de maneira íntegra, né? Eu dei assim por cima, mas Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e 6,23,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que podemos mudar de trem? Como é que nós podemos pegar o trem com destino ao céu? Se Deus não aceita nada que eu possa fazer, como é que nós conseguimos isso? Falando de modo mais teológico, como é que Deus poderia, Ele sendo santo, levar o homem pecador ao seu encontro, executando ainda assim a sentença justa e ao mesmo tempo remir esses pecadores? Como é que Deus, sendo santo, poderia, de maneira justa, redimir os homens, fazendo agora santo, sendo eles sendo pecadores? Deus encontrou um meio de ser justo e ao mesmo tempo justificador dos que fazem, daqueles que nada fazem além de crer nele. Romanos 3, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. A solução foi substituir o homem pecador por seu Filho amado, santo, sem pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso ao instituir a ceia, que nós chamamos a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, lá em Lucas 22, versículo 19 e 20. Note que ele disse: isso é meu corpo e este é meu sangue oferecido por vós. Nessas duas frases, ele está literalmente dizendo: aqui está o meu corpo que é dado no seu lugar, aqui está meu sangue que é dado no seu lugar. Isso é substituição. Nós lembramos na ceia que Jesus Cristo deu o seu corpo e seu sangue em favor de nós. Gálatas 3,13, nós lemos o versículo que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, ele foi amaldiçoado, não porque merecesse a maldição de Deus, pois nele não havia pecado algum, mas Jesus sofreu o castigo em nosso lugar para nos favorecer. O favor e a graça da redenção e da salvação nos vieram através dele, porque ele assumiu a culpa que não era dele, a culpa era sua, a culpa era minha, a culpa era nossa, mas ele assumiu essa culpa em nosso lugar. E dessa maneira, então, nós temos um substituto. Tito capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse aqui é mais um versículo que nos fala claramente sobre a substituição de Jesus Cristo. Quer maior prova de amor do que este? Quem é que morreria no lugar de um transgressor? Talvez de um ente querido nós colocamos a vida em risco, né? Podemos morrer, se jogar na frente de um carro ou de alguma coisa que vai atingir um ente querido e nós acabamos morrendo por causa disso. Mas de um transgressor, quem daria a própria vida por um pecador? Nós provavelmente não daríamos, mas Deus deu. No seu infinito amor, Ele pôde fazer isso. Será que nós compreendemos tão grande amor? Será que nós compreendemos essa verdade que nós acabamos de falar e ler nesses versículos? Para dar mais ênfase a essa verdade, olha, Pedro fala em 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, em todas essas passagens, nós encontramos a frase, por nós, em nosso lugar. Jesus, ele se ofereceu sem mácula, como sacrifício de Deus,
como único pensamento, com um único pensamento em mente: favorecer-nos, ajudar-nos, abençoar-nos. Para nós entendermos a substituição, nós precisamos entender primeiro a encarnação de Cristo entre os homens, a sua identificação conosco, a sua separação de nós e, por fim, a sua substituição em nosso lugar. Então, a encarnação de Cristo, desde os primeiros versículos do Velho Testamento, nós lemos sobre a promessa de um libertador, de um redentor. Deus, quando fala para Abraão que dele viria o abençoador, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a promessa de Deus é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E na genealogia de Mateus e Lucas fica evidente a origem humana de Cristo. Essa natureza, porém, ela é inseparável da natureza divina. Ou seja, Jesus é homem, mas também é Deus. Para nos resgatar, Jesus precisava participar da natureza humana. Por isso ele precisou encarnar, não é reencarnar. Ele encarnou, o Deus se fez carne. Ele tabernaculou conosco. Ele veio a esse mundo. Hebreus 2,14 lemos: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Jesus ele veio libertar os homens do poder de Satanás e da morte. Por essa razão, ele se fez carne, participou do sangue e carne, se deu a si mesmo pelos homens. Nenhum animal poderia satisfazer a Deus. Os animais imolados do Velho Testamento apontam para o Filho de Deus, Jesus Cristo, mas não fazem o papel eficaz. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 12 até o versículo 15. Não por meio de sangue, vamos ver o 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança a quem tem sido chamados. Então, Cristo, ele assumiu a completa e total humanidade para que pudesse representar os homens na sua morte na cruz do Calvário. A sua encarnação, então, dá início à substituição que viria lá no Calvário. Por isso que ele precisou se encarnar. Por isso que ele veio ao mundo como homem. O início da execução do plano de redenção do homem se dá quando Deus se faz carne, quando Jesus se faz homem e habita entre nós. E aí então ele pode satisfazer a ira de Deus. Também descobrimos, em segundo lugar, que por encarnar-se, se fazer homem, ele se identifica conosco. Sabemos que o sumo sacerdote, ele precisa estar identificado com um homem. Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 3, nós vemos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus,
a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se identifica com o ser humano porque ele é também ser humano. E ele deve ser capaz de condoer do pecado do seu semelhante, pois ele mesmo está rodeado de fraqueza. Jesus, ele foi esse sacerdote. Hebreus 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a diferença de Jesus para os demais sacerdotes é que ele não pecou. Então antes que uma pessoa pudesse substituir os homens, deveria estar de tal forma identificado com ele, a ponto de ter passado pelas mesmas experiências, mesmo com relação ao pecado. Mas nesse quesito, Jesus sendo tentado, ele não pecou. A história de Jesus é igual a qualquer uma de nós, das nossas histórias, né? Jesus cansava, Jesus sentia fome, Jesus foi rejeitado, amaldiçoado. Ele se identificou em cada uma de nossas fraquezas. Por isso, ele pôde realizar a obra na cruz do Calvário. Por isso ele pôde nos socorrer. Ainda Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus não foi só Deus que encarnou, mas Deus que se identificou conosco. Em terceiro lugar, Hebreus 7, versículo 26 e 27. Hebreus 7, versículos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, lemos que Jesus Cristo ele foi separado dos homens. Jesus feito homem como nós, né? Jesus se fez homem como nós. E se ele não fosse homem como nós, ele não seria o nosso substituto. Ou seja, se Jesus não se fizesse homem, ele não poderia ser o nosso substituto. Ele não seria um substituto aceitável por Deus. Pois o substituto que precisávamos deveria ser santo, inocente, sem mácula ou sem pecado, separado dos pecadores. Se Jesus fosse apenas um homem, se ele tivesse sido gerado de modo comum, não poderia ser aceito como substituto, porque ele estaria debaixo da mesma maldição e da ira de Deus, da mesma forma que você e eu estamos. Porém, mesmo vindo em carne, apesar dele se identificar com os pecadores e até mesmo sentar, comer e beber com eles, Jesus estava completamente separado deles, pois nele não havia pecado algum. Dessa forma, por estar separado dos pecadores, ele foi aceito como substituto por Deus. Jesus Cristo ter vindo em carne, por Deus ter se encarnado, pelo fato de ter se identificado com os homens, mesmo estando separado deles, ele pôde oferecer como substituto do homem. E essa verdade fica claramente prevista pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, versículos 4 e versículo 6. Nós lemos de manhã o 4, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um
se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele pôde morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, porque ele, embora se identificando como homem, ele foi separado do homem porque ele não pecou. Tudo isso Jesus fez para ser o nosso substituto. Jesus se torna o substituto perfeito. Desde o Éden, quando um cordeiro foi morto para cobrir a nudez de Adão, e o sangue cobriu o pecado, ali já apontando, para a necessidade de derramamento de sangue. Ali na provisão do cordeiro, quando Deus imola aquele cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus estava mostrando o modo pelo qual resolveria o problema do pecado em relação a todos os que fossem cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, ele declarou em 1 João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tira o pecado de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo foi levantado na cruz para que ele pudesse cumprir o eterno propósito de Deus no sentido de punir o pecado, proporcionando a base para que o pecador pudesse ser aceito por Deus. Então, na cruz ele paga o preço do pecado. O pecado está sendo punido ali. E ao mesmo tempo proporciona a base para sermos aceitos por Deus. Jesus Cristo foi levantado para que você e eu não fôssemos mais punidos. Jesus foi levantado na cruz para que eu e você não fôssemos mais punidos por Deus. Para que eu e você fôssemos agora transferidos do trem que tem como destino o inferno, fomos transferidos para o trem que tem como destino a vida eterna. Porque o nosso bilhete agora ele está marcado com o sangue do Cordeiro de Deus. Então nós não estamos mais no trem que caminha para o inferno. Nós estamos no trem que vai para a eternidade. Meu amigo, talvez você que esteja me ouvindo, assistindo esse vídeo, que ainda não tem confessado Cristo como Salvador. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode hoje olhar para aquela cruz e dizer, ela foi preparada para mim. Jesus é o meu substituto. E dessa forma você pode clamar pelo sangue do Cordeiro. Porque ele morreu ali na cruz para substituir. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para a cruz e falar, ali está o meu substituto. Você pode dizer, ele é o meu substituto? Eu espero que nesse domingo de Páscoa, uma nova vida possa nascer em você. Para isso, creia na obra do Senhor Jesus Cristo. Confesse, declare-se culpado dos seus pecados. Reconheça que Cristo é o único que pode te trazer salvação. Infelizmente, o evangelho hoje que se prega é um evangelho de benefícios para essa vida. Prosperidade, vida fácil. O evangelho verdadeiro que aponta para a eternidade, mesmo com uma vida de sofrimento, uma vida limitada de recursos nessa terra, ela possa vir sobre nós, mas o Evangelho de Cristo nos aponta para a eternidade. Infelizmente, o Evangelho que se prega hoje é um Evangelho de facilidade. E, na verdade, o Evangelho não é isso. Nós lemos um dos versículos falando a respeito disso. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, inclusive dos sofrimentos de Jesus Cristo. E que eu espero que nesse dia, nesse domingo de Páscoa que está se findando, você possa pensar a respeito disso. Jesus Cristo é o teu substituto. Você pode olhar para a cruz e falar, ali está aquele que morreu em meu lugar. Não importa o que eu faço, não importa a melhor obra que eu posso realizar na minha vida, a obra mais cara, de maior valor, não tem valor algum
quando se pensa em salvação. Somente quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, confiando que Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados, é que você então passa a ter uma nova vida. Que você pode realmente olhar para Cristo e ver: esse é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado. Esse é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz para que eu pudesse ter agora a vida eterna. Eu agora compreendo, eu agora entendo. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado. Como nós lemos no início, Jesus ressuscitou para que você pudesse ter a vida eterna. Eu espero que você entenda isso. Eu espero que você possa descansar nessas verdades e a partir desse domingo passar a ser uma nova criatura, a viver agora uma vida plena, uma vida que você tem certeza de que ela não está limitada aos anos desse mundo, mas é uma vida que vai em direção à eternidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que você possa compreender o verdadeiro significado da sua morte na cruz do Calvário. Que você possa entender que a Páscoa não é uma festa em que nós celebramos a morte de Cristo. Não, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Que Deus te abençoe. E os que confessam Jesus Cristo como Salvador possam declarar em alto som: aleluia, Cristo vive. Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe e nós possamos em breve nos encontrar presencialmente. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por essas maravilhosas verdades. Cristo ressuscitou, aleluia. E por conta disso, ó Pai, nós temos a plena certeza e convicção que um dia também iremos ressuscitar com Ele. E estaremos para todo sempre na sua presença. Ó Pai, gozando da comunhão eterna com o Santo Filho de Deus. Ó Pai, nós possamos viver nessa tremenda expectativa. Abençoa-nos, ó Pai, essa semana que começamos. Mais uma semana de reclusão. Dá-nos paciência e sabedoria para compreender a Tua vontade nesses dias. Eu lhe peço, em nome de Jesus, abençoe Teu povo. Amém.